Entre a década de 1930 e de 1960, o Brasil passou por grandes transformações, algumas mais lentas, outras mais aceleradas, mas que mudaram o perfil da sociedade brasileira. Em 1930, os governos brasileiros estiveram sob o controle quase que exclusivo dos grupos ligados à produção e à exportação agrícola. Entre eles destacavam-se as oligarquias ligadas entre o Café dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais. Esse controle das oligarquias baseadas no café foi abalado nas eleições para presidente da República de 1930. Na época, o presidente era Washington Luiz. Seu candidato, apoiado pelas oligarquias de São Paulo e de outros estados, era o paulista Júlio Prestes. Entretanto, do outro lado, os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba defendiam os nomes gaúchos Getúlio Vargas para presidente e do paraibano João Pessoa para vice. O candidato vitorioso nas urnas foi Júlio Prestes, mas os partidários de Getúlio Vargas protestaram alegando que havia sido fraude. Os tenentes da coluna Prestes argumentavam que era preciso ir à luta armada para derrubar Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Getúlio, porém, reconheceu a vitória de Júlio Prestes. Em julho de 1930, João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Getúlio, foi assassinado no Recife. Apesar disso, os partidários foram mais exaltados de Getúlio e puseram a culpa em Washington Luiz. Dessa forma, em 3 de outubro de 1930, teve início no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Paraíba, um movimento armado, cujo objetivo era derrubar Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no poder. No dia 3 de novembro de 1930, Vargas tomou posse como presidente da República. Governo provisório. Da chegada ao poder em 1930 até a eleição de Vargas para a presidência da República, de forma indireta pela Assembleia Constituinte em 1934, um dos marcos desse período foi a promulgação de uma nova Constituição. Governo Constitucional. Período democrático que vai da posse em 1934 até a implantação da ditadura em 1937, época marcada por muitas lutas políticas na sociedade. Algumas mudanças políticas ocorreram durante o governo de Getúlio Vargas. Uma delas foram uma parada desses grupos. Vargas inaugurou um período de exceção, centralizando o poder em suas mãos. Para isso, ele teve que dissolver todas as esferas do poder legislativo. Destituiu os governadores dos estados, indicando para os cargos vagos inventores de sua confiança e anulou a Constituição de 1891. Porém, alguns problemas ocorreram. Os privilégios econômicos financeiros no setor agrícola e a estrutura política baseada na corrupção e no voto de cabresto. A Constituição estabeleceu ainda que o presidente teria um mandato de 4 anos e seria escolhido por eleições com voto livre e direto. A única exceção deveria ser o primeiro pleito, feita de forma indireta pelos próprios constituintes. Getúlio permaneceu por 18 anos no poder e, no dia 24 de agosto de 1954, o Brasil ficou tão chocado com o suicídio do então presidente Getúlio Vargas. Ele morreu em seu quarto após disparar um tiro no próprio coração no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.